Pois é, gostei do que o Serginho falou. Vamos interagir com Deus, é isso mesmo. Momento do Senhor, falar o nosso coração por meio da palavra dele. E o tema da pregação de hoje, desse devocional de hoje, é a felicidade está ao seu alcance. Você pode dizer aí na sua casa, a felicidade está ao meu alcance. Tá pertinho, você vai ver, eu vou estar te falando aqui, porque a palavra de Deus, ela nos garante, né, que essa felicidade está bem próxima. Se você não tem vivido isso, nessa manhã, o Senhor, Ele quer transformar a sua vida e trazer essa felicidade no seu coração. E nós vamos estar trabalhando ali Mateus capítulo 5, verso 3, que fala: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, às vezes essa palavra ela é usada de uma forma depreciativa. Mas sabe o que é pobre de espírito? É dependente de Deus. É isso aí. Pobre de espírito, então. E bem-aventurado quer dizer feliz. Ou seja, feliz aquele que depende de Deus, porque dele é o reino dos céus. Então, ela está bem ao seu alcance. Nós precisamos de desenvolver e aprender a depender no Senhor. E a depender de Deus fala do seguinte, da gente não agir na força do nosso braço. Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus é Deus quem convence. A porta que Deus abre, homem não pode fechar. Então você não precisa dar uma forcinha para Deus, não. Deixe Ele mover. Então feliz é aquele que depende de Deus. Então, não preocupa não. Deixa Deus fazer. Deixa Ele conduzir. Não coloca a sua mão, não dá uma ajudinha não, porque isso não vai ser bom. Fala também da dependência de Deus. O dependente, ele tem que parar para ouvir aquilo que Deus fala. E para buscarmos essa dependência, precisamos de ter momentos onde vamos parar. Isso mesmo, vamos parar e ouvir. O nosso ativismo, o nosso agito nos impede muitas vezes de pararmos. Mas para podermos ouvir e identificar com clareza com riqueza de detalhes aquilo que Deus tem para nós, precisamos ter um momento a sós com o Senhor. Precisamos ouvir e reconhecer essa voz que vem do Senhor. Tem seus ouvidos sensíveis, o dependente de Deus tem sensibilidade em perceber aquilo que é a voz de Deus e aquilo que não é Deus falando. Aquilo que é a voz da carne, aquilo que é a voz do inimigo. Esse dependente de Deus, ele desenvolve isso, essa sensibilidade. Feliz aquele que depende de Deus, sabe por quê? Porque ele reconhece que obedecer é o melhor caminho. Ele não fica brigando ali com Deus. Ele abre mão das vontades, porque ele sabe que tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. E no final, tudo vai dar certo, sabe por quê? Porque Deus, Ele jamais perdeu, Ele jamais perde. Ele é a vitória. E quando nós caminhamos com essa vitória, nós somos e vivemos essa vitória nas nossas vidas também. Essa pessoa, ela se sente segura, sabe por quê? E aí está falando de identidade, porque ela sabe que pertence a alguém, que não está sozinha. Então precisamos ser bem-aventurados mesmo, felizes daqueles que dependem do Senhor, porque nós sabemos a quem pertencemos, sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que temos um Deus que preza por nós, que cuida de nós, que guarda o nosso sono, que guarda o nosso levantar, guardou você aí, agora me guardou chegar aqui. É esse Deus que nós servimos e que precisamos depender. Às vezes dependemos de pessoas. Pessoas são canais de Deus. Deus é a fonte, precisamos depender dessa fonte. Deus usa canais para te abençoar, mas quem delegou foi Deus. Então dependa da fonte, porque Deus move o coração dos canais. Outro ponto também, reconhece que
ele reconhece que tem limitações. O dependente de Deus, ele sabe que há momentos onde ele é limitado. E aí, sabe o que ele faz? Ele coloca suas expectativas em Deus. E aí ele não se frustra. Precisamos colocar as nossas expectativas no Senhor. Não coloque a sua expectativa no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, porque você pode frustrar pessoas. Humanos são falhos. Humanos falham. E às vezes você se frustra. Mas o Senhor nunca falha. Precisamos colocar as nossas expectativas no local certo. E esse local é em Deus. E aquele que depende, ele consegue descansar. Ele não fica, ele diminui a ansiedade. Então, você tem andado ansioso, tem andado sofrido, tem andado preocupado. Nessa manhã, o Senhor quer que você dependa dEle, descanse nele, confie nele, porque o mais Ele fará. Essa vitória está ao seu alcance, essa felicidade está ao seu alcance. Aquele que depende, ele não vai permitir que as pressões o sucumbam. Ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer e aquilo que Deus tem que fazer, Deus vai fazer. E o verso fecha com: pois dele é o reino dos céus. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Muitas pessoas têm corrido atrás de comida, de bebida, de coisas. Mas o reino dos céus não é isso. Feliz aquele que depende. Sabe por quê? Porque deles é esse reino. Paz. Mesmo você aí com uma notícia ruim, mesmo você aí vivendo um luto, mesmo você aí numa prisão, Deus é um Deus que pode trazer paz. Quando você vive essa dependência dele. Deus é um Deus justo. A balança dele é correta. Nada sai do controle de Deus. Por mais que você não entenda, Deus continua tendo controle de todas as coisas. E a alegria no Espírito. E não é uma alegria só igual nós estamos vivendo, um momento de alegria, da Copa, muita animação, não. É uma alegria constante. Quando o Senhor, essa dependência passa a ser real, nós não ficamos oscilando, mas nós nos mantemos. E é isso que Deus quer trazer ao seu coração. É isso que Deus quer trazer para você nessa manhã. Bem-aventurado, feliz é você, que é pobre de espírito, que depende de Deus. Então, que nessa sexta-feira, esse final de semana, você venha estar exercitando essa dependência do Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Não duvida, não. Deixa o Senhor realmente mostrar as grandiosas obras que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.